E aí pessoal, aqui quem fala é o professor Wagner Costa, eu sou advogado e professor do Complexo Concursos. Hoje a nossa dica é sobre o crime de peculato. Peculato é um dos crimes contra a administração pública que mais cai em provas de concurso público. Não importa qual seja a prova que você vai fazer, peculato é um crime que você sempre deve estudar, deve estar sempre atualizado em relação a ele. Nós temos várias formas de peculato. Peculato por si mesmo só está lá no artigo 312, mas nós temos vários nomes que são atribuídos a ele com a palavra peculato. Eu vou falar hoje dos mais importantes. Peculato, ele pode ser definido aqui, ó, como próprio, impróprio, culposo e mediante erro, outros também chamados de peculato estelionato. Então vamos começar. O peculato próprio, o sujeito necessariamente, servidor público, funcionário público, tem a posse do bem. Peculato próprio pode ser apropriação, está no 312, ou desvio, que também está no 312. A apropriação, funcionário público que recebe o bem legitimamente e ele resolve dar uma finalidade distinta do que ele deveria ter, ou seja, consegue trazer para ele o bem e ficar com ele. Ele tinha legitimamente o bem por ser funcionário público e agora ele vai falar que é dele o bem particular. Recebeu um bem no exercício da sua atividade, como um funcionário de banco que recebe um dinheiro que deveria armazenar em uma conta pública, e o que ele faz? Ele pega esse dinheiro para ele. Esse é o peculato chamado apropriação. Recebeu legitimamente e transforma na finalidade particular para si ou para outra, ok? No desvio é basicamente a mesma coisa, só que em vez de ele se apropriar legitimamente do bem, ele dá um desvio daquela destinação pública para uma destinação privada. Como seria isso? Caso de diárias de passagens, onde era para uma destinação pública, uma diária de uma passagem que era para uma viagem oficial, determinado parlamentar utiliza isso para uma viagem particular com a sua família. Isso seria um tipo de peculato desvio, por exemplo. Nós temos o peculato impróprio. É impróprio por quê? Porque, propriamente dizendo, o funcionário público não tem a posse do bem, mas ele vai se utilizar, presta atenção agora, das facilidades que o cargo lhe proporciona. Então, o funcionário público não tem a posse do bem, mas lá, tendo acesso a áreas restritas da sua repartição pública, ele consegue chegar e subtrai o bem. Aqui o termo não é se apropriar, aqui o termo é subtrair. Por isso que o nome é chamado peculato furto. Ele está previsto no artigo 312, parágrafo 1º lá do nosso Código Penal. Nós temos o chamado peculato culposo. Via de regra, é o único crime culposo previsto lá nesse primeiro capítulo dos crimes contra a administração pública. Aqui o sujeito não pratica o ato de apropriação. Aqui, no nosso peculato culposo, o sujeito vai praticar concorrendo para que outra pessoa efetue a subtração daquele bem. Nessa forma, inclusive, a coisa mais cobrada é justamente o que acontece se o sujeito que concorreu culposamente para que outra pessoa efetuasse um peculato, para que outra pessoa efetuasse a subtração de um bem, sai do trabalho, deixa a porta da repartição pública aberta e chega outra pessoa e acaba efetuando a subtração, não foi ele que subtraiu, mas outra pessoa acabou subtraindo por culpa dele, por uma negligência, por uma imprudência, que seja. Aqui é peculato culposo. Se o sujeito repara o dano, se ele de alguma forma paga ali o prejuízo, nós vamos ter possibilidades jurídicas. Se é antes do trânsito em julgado, vai ter extinção da sua pena. Se é após o trânsito em julgado, vai ter redução da sua pena, enquanto metade, em 1/2, a redução da sua pena. E por último, nós temos um crime que não é do artigo 312, do 313, que é basicamente a mesma conduta do peculato. É chamado peculato mediante erro de outrem, ou também chamado peculato estelionato. O sujeito chega enganado e entrega para o determinado funcionário público um bem que ele não deveria entregar, porque o sujeito funcionário público é incompetente ou ele está entregando um valor além do que ele deveria estar entregando. O funcionário público não corrige esse erro e acaba se apropriando daquele bem, ok? Isso aqui é outro crime do artigo 313. Anotou? Gravou o quadro? Então preste atenção, porque isso aí vai aparecer na tua prova. Valeu, pessoal, e até a próxima.